E aí, galera? Chegou a hora de eu contar uma história pra vocês. Uma história que, sei lá, talvez faça vocês me olharem diferente depois. Mas acreditem, precisa ser contada, sabe? Tem coisas que a gente não pode simplesmente esquecer, umas dores que precisam vir à tona para nunca mais se repetirem. Bom, para começar, meu nome é Dona Mariana, tenho 74 anos, uma porrada de histórias para contar. Tem umas engraçadas, outras bonitas, mas essa aqui... essa não entra na categoria bonita, não. Mas antes de tudo, me contem de onde vocês estão assistindo. Aproveita e já se inscreve no canal, curte o vídeo, que isso ajuda demais, viu? Muita gente me olha assim, uma senhorinha de coque baixo, mãos enrugadas, olhar meio cansado e... pensa que minha vida se resumiu a cozinhar pros netos, cuidar da casa e esperar a vida passar. Mal sabem eles o que eu precisei fazer para estar viva hoje. Pois é, fui uma menina que cresceu no Brasil dos anos 60. Imagina só, naquela época era tudo mais difícil, viu? Sem luxo, sem carro. Minha mãe lavava roupa para fora, meu pai trabalhava, quando dava na telha. Mas a pior coisa daquela casa, era ele, meu pai. Um cara de pouca conversa, mas de muito grito. Mãos pesadas. Um cheiro constante de cachaça impregnado na pele. Uns olhos que faziam a gente abaixar a cabeça sem precisar de uma palavra sequer. Sabe aquele tipo de homem que até os vizinhos ficavam quietos quando ele passava na rua? Ninguém ousava desafiar. Desde que me entendo por gente, ele batia na minha mãe. Eu via, eu ouvia, mas não podia fazer nada. Era assim que as coisas eram, entende? Minha mãe dizia que casamento era na alegria e na tristeza. E para ela, só sobrou a tristeza. Acabei virando adulta muito cedo. Com 9 anos já sabia preparar comida, lavar o chão, cuidar da minha irmãzinha, a Joana. Quando ela nasceu, minha mãe estava muito fraca, e fui eu quem trocou as primeiras fraldas, quem ninou as primeiras noites de choro. Ali mesmo prometi para mim. Ninguém ia machucar minha irmãzinha. Mal sabia eu que não ia conseguir cumprir essa promessa. A gente morava numa casinha pequena no interior de São Paulo, pertinho de um rio que cortava a cidade. Não era casa de tijolo, era daquelas de madeira, sabe? Que qualquer ventinho mais forte fazia tremer. Lá dentro, 3 cômodos. A cozinha, o quarto dos meus pais e o quartinho onde eu dormia com a Joana. Minha mãe era uma mulher magra, com o rosto marcado pelo cansaço, sempre de vestido florido e chinelos velhos. Ela sorria pouco, mas quando sorria, parecia que tudo ficava um pouco menos pesado. Já a Joana era o contrário. Olhos vivos, um riso fácil, falava pelos cotovelos, sempre inventando histórias de princesa e castelos. Eu adorava ouvir, porque na imaginação dela, a gente vivia num lugar bonito, mas bastava o portão bater e os passos pesados do meu pai ecoarem na casa para aquele mundo desabar. A gente ficava tensa. A comida tinha que estar pronta. O copo, dele cheio. Ele chegava e se estivesse bêbado, ninguém falava. Se estivesse sóbrio, era até pior, porque bêbado ele só xingava, sóbrio ele batia. E a gente aceitava. Porque o que mais a gente podia fazer? Eu tinha uns 12 anos quando comecei a notar uma coisa estranha com a minha irmã. Ela, que sempre dormia tranquila, começou a ter pesadelos. Acordava no meio da noite chorando. E quando eu perguntava o que tinha acontecido, ela só me abraçava e dizia que não podia contar. No começo achei que era medo do nosso pai. Afinal, quem não teria medo dele? Só que aos poucos comecei a perceber que não era um medo comum. Ela começou a se esconder quando ele chegava. Se antes corria para brincar no quintal, agora ficava muda. Se antes pedia colo para a mamãe, agora ficava quietinha num canto, encolhida como um passarinho ferido. Até que uma noite, acordei com um barulho de passos. Meu pai nunca andava de madrugada, sempre dormia pesado, roncando alto. Mas naquela noite ele estava de pé. Saí do quarto na ponta dos pés. O vidro do corredor estava escuro, mas a luz do quarto dos meus pais estava acesa. E foi aí que eu vi a cena que nunca mais saiu da minha cabeça. Meu pai ajoelhado ao lado da cama, minha irmãzinha encolhida, os olhos arregalados, minha mãe sentada no canto, com os braços ao redor do próprio corpo, chorando, mas sem fazer barulho. Ali eu entendi tudo, e algo dentro de mim morreu naquela noite. Segurei a Joana nos meus braços até ela dormir, mas eu não consegui pregar o olho. Fiquei acordada,
ouvindo os ruídos da casa, sentindo a presença daquele homem cruel do outro lado da parede. E ali eu decidi, a gente não podia mais ficar ali. Mas como fugir? Para onde ir? Como convencer minha mãe, que já não tinha forças para mais nada? Nos dias seguintes, fiquei atenta. Vi como minha mãe desviava os olhos sempre que meu pai tocava na Joana, como ela apertava as mãos quando ele chamava minha irmãzinha para perto. Ela sabia, sempre soube, e ainda assim, ficava. Uma noite, depois que a Joana dormiu, fui até a cozinha e fiquei ao lado da minha mãe enquanto ela lavava a louça. A gente precisa ir embora, eu disse. Ela parou, ficou olhando para o prato dentro da pia sem dizer nada. Mãe, você sabe o que ele faz. Ela fechou os olhos. Eu não posso. Para onde a gente iria? A gente não tem ninguém. Qualquer lugar é melhor que aqui. Ela ficou em silêncio. E então finalmente olhou para mim. E ali, pela primeira vez na vida, vi minha mãe com medo. Não medo dele, mas medo de finalmente fazer alguma coisa. Medo de mudar o nosso destino. Naquela noite, sem que ele percebesse, começamos a planejar nossa fuga. Sabe, as coisas que nos destroem por dentro nem sempre são gritantes. Às vezes elas acontecem no mais absoluto silêncio. E o silêncio pode ser ensurdecedor. Desde aquela noite, algo mudou em mim. Eu já sabia que minha vida nunca seria como a de outras meninas. Mas ver minha irmã naquela situação foi como sentir um punho apertando meu peito o tempo todo. A Joana era minha responsabilidade. Eu não podia protegê-la quando mais precisava, mas eu não ia falhar de novo. Minha irmã sempre foi um raio de sol. Era daquelas crianças que transformavam qualquer coisa em brincadeira. Até os dias mais difíceis pareciam menos pesados, quando ela inventava histórias com as bonecas velhas que tínhamos, ou quando a gente saía para pegar goiaba no quintal. Mas depois daquela noite, a Joana mudou. Parou de brincar, parou de falar muito, de rir. O silêncio dela me dava arrepios. Se antes ela corria para fora assim que o sol nascia, agora ficava dentro de casa, escondida em qualquer canto que parecesse seguro. Se antes me abraçava o tempo todo, agora evitava contato. E quando ele estava por perto, ela encolhia os ombros e ficava menor do que já era, como se quisesse desaparecer. Minha mãe via. Eu sei que via. Nos dias seguintes percebi como os olhos dela seguiam a Joana pela casa, como ela apertava as mãos no avental sempre que meu pai chamava minha irmã para perto, como seus olhos brilhavam de lágrimas que nunca caíam. Ela sabia, mas ela fingia não ver. Eu queria gritar com ela. Queria perguntar por que ela não fazia nada. Queria entender como uma mãe podia permitir que algo assim acontecesse debaixo do próprio teto. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia a resposta. Ela também tinha medo. Meu pai, sempre, foi cruel. Mas com minha mãe era ainda pior. Quando ele batia nela, não era só um tapa, era com força, com raiva, com ódio. Eu vi minha mãe passar dias sem conseguir levantar da cama. Eu vi os hematomas roxos que ela tentava esconder debaixo das mangas do vestido. Eu ouvi os soluços abafados durante a madrugada. Minha mãe também era prisioneira. E o pior de tudo, ele sabia que ninguém iria contra ele. Eu ainda tentava fazer a Joana brincar. Tentava contar histórias para ela do jeito que ela fazia para mim. Mas um dia, enquanto eu ajeitava as bonecas no chão e chamava ela para sentar comigo, ela simplesmente olhou para mim e disse: "Não quero mais brincar." Aquilo foi como um soco no estômago. "Como assim, Joana? Você sempre gostou de brincar." Ela balançou a cabeça. "Eu não sou mais criança." A Joana tinha apenas 7 anos. 7 anos. E aquele monstro humano já tinha roubado tudo dela. Senti um nó na garganta. Mas eu não podia chorar, não na frente dela. Se eu desmoronasse, quem ia segurar a gente? "Você ainda é criança, Joana. Você ainda pode brincar." Ela apenas deu de ombros. E ali eu percebi que, se eu não fizesse nada, minha irmã ia sumir de dentro para fora. Naquela noite, sentei na beira da cama e fiquei olhando a Joana dormir. Ela se mexia o tempo todo, murmurava coisas sem sentido, tinha pesadelos quase todas as noites. Mas, de repente, vi que ela começou a chorar dormindo. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, os lábios tremiam. Aquilo foi demais para mim. Eu segurei sua mão e fiz a única coisa que podia fazer.
Prometi que a gente ia sair dali. Eu vou te salvar, Joana, eu juro. Mesmo dormindo, ela apertou minha mão. E naquele momento soube que eu não podia mais esperar. A partir dali, eu e minha mãe precisaríamos fazer alguma coisa. Precisávamos fugir. No dia seguinte, esperei meu pai sair para o trabalho e fui até a cozinha, onde minha mãe estava lavando louça. Mãe, a gente tem que ir embora. Ela congelou. Ficou de costas para mim, esfregando um prato que já estava limpo há muito tempo. Para onde, filha? A gente não tem ninguém, não tem para onde ir. Qualquer lugar é melhor do que aqui. Ela continuou esfregando o prato. Depois colocou na pia e soltou um suspiro longo. E então, baixinho, disse algo que nunca vou esquecer. Ele vai nos matar. Fiquei gelada. Minha mãe não estava errada. Meu pai não era o tipo de homem que deixava algo escapar. Se a gente tentasse fugir e ele descobrisse, o que ele faria? Eu não sabia, mas sabia que ficar era pior. A gente precisa tentar. Se a gente não for agora, a gente não vai aguentar. Minha mãe virou-se para mim, olhos inchados, rosto marcado pelo tempo e pelo sofrimento. Ela segurou meu rosto com as mãos trêmulas. Você tem certeza? Eu assenti. E foi ali que começamos a planejar nossa fuga. Eu sabia que meu pai era um homem ruim. Sabia desde pequena, desde as primeiras vezes em que vi minha mãe se encolher quando ele levantava a voz, desde os primeiros tapas que ele me deu só porque eu estava no caminho dele. Mas o que ele fazia com a Joana, isso era pior do que tudo, naquela casa. O medo era uma presença constante. Estava em cada canto, em cada olhar evitado, em cada respiração contida quando ouvíamos o barulho da porta abrindo no fim da tarde. Porque o pior momento do dia era quando meu pai voltava do trabalho. Era quando a gente tinha que medir cada movimento, cada palavra. Qualquer coisa errada era motivo para ele se irritar. E quando ele se irritava, alguém pagava por isso. Eu aprendi rápido a ficar invisível. Aprendi a limpar a casa do jeito que ele gostava, a colocar a comida na mesa sem olhar nos olhos dele, a nunca responder de volta. Mas a Joana ainda era muito pequena e, por mais que tentasse, ela não sabia desaparecer. Nos primeiros anos, meu pai nem prestava muita atenção nela, mas então, quando ela começou a crescer, algo mudou. Eu vi isso nos olhos dele, vi na forma como ele olhava para ela, como chamava o nome dela num tom diferente, como fazia questão de que ela sentasse perto dele na hora da janta. Minha mãe também via, e eu vi minha mãe vendo, e a gente nunca falava nada. Só que a Joana começou a mudar. Ela nunca mais queria dormir no nosso quarto, sempre dava um jeito de acabar no meio da cama da nossa mãe, abraçada nela, como se aquilo fosse impedir alguma coisa. E toda vez que isso acontecia, no dia seguinte meu pai estava mais furioso. Jogava os pratos na parede, gritava com minha mãe, dizia que a gente... E não é que a coisa ficou ainda mais tensa? A Joana acordou gritando no meio da noite, agarrada, na Mariana, com um medo terrível de ser levada. Levar para onde? Pelo pai? Que horror! Ali a Mariana teve a certeza. Se elas não sumissem dali, a irmã não ia sobreviver. Mas como? Fugir pela porta? Sem grana, sem ter para onde ir. O pai controlava tudo. Foi aí que a mãe teve a ideia de juntar umas moedinhas da lavagem de roupa escondidas no colchão. A Mariana também começou a pegar uns trocados do bolso do pai. Que plano arriscado se ele descobrisse, e não deu outra. Num domingo, o pai, que já bebia mais que o normal, começou a encarar a mãe de um jeito estranho. Você tá diferente. Esquisita você e essa menina velha aí. Olhou para Mariana, que engoliu seco. O que vocês estão aprontando, hein? A mãe tentou disfarçar, mas a Mariana sabia. O perigo estava chegando perto. E naquela mesma noite, a Joana sumiu. A Mariana acordou e a irmã não estava na cama. Coração disparou. Procurou pela casa até parar na porta fechada do quarto dos pais. Imagina a cena. O medo paralisante, sem coragem de abrir a porta. No dia seguinte, a Joana voltou, a falar menos ainda, evitando os olhares com um silêncio que destruía a Mariana por dentro. Foi aí que a mãe bateu o pé. Elas iam embora. Não importava como, não importava o depois. Precisavam sair dali antes que fosse tarde demais. A mãe estava determinada, mas o medo nos olhos dela era palpável.
E a Mariana sabia. Mais uma noite. Ali talvez não houvesse mais saída. A fuga tinha que ser naquela manhã. A mãe não disse nada. Só olhou para Mariana de um jeito diferente, como se quisesse guardar a imagem dela antes que o dia acabasse. Rosto pálido, olhos inchados. O medo era mútuo, mas não tinha mais escolha. A Joana acordou calada, mais pálida que nunca, sem nem tocar no café com pão. Ficou encolhida na cadeira, agarrando as próprias mãos. O pai estava estranho também. Levantou tarde, mais quieto que o normal, com os olhos pesados. A Mariana o observava de canto de olho, tentando entender se ele tinha percebido algo. A mãe tentava disfarçar. Mas como enganar um cara que passou a vida procurando motivos para punir? Ele saiu para o trabalho mais tarde, parou na porta, antes de sumir na rua de terra. Elas ficaram ali, sem respirar, esperando o barulho dos passos sumir. E então a mãe se virou para Mariana. É hoje. O coração da Mariana parou por um segundo. Não era mais um plano, era real. Pouco tempo, pouca grana. A mãe pegou as notas escondidas no colchão. Quase nada, mas era tudo que tinham. A Mariana correu para o quarto, pegou as roupas mais quentes, um pedaço de pão e uma garrafa d'água. A Joana, como se estivesse em outro mundo, só fazia o que pediam. A mãe saiu para pegar uma trouxa de roupas na casa da vizinha Dona Rosa. A única pessoa na rua que às vezes olhava para elas com piedade, mas nunca se metia. Todo mundo sabia, mas ninguém falava nada. Quando a mãe voltou, o sol já estava começando a baixar. E aí veio o baque. O pai não tinha ido trabalhar naquele dia. Estava sentado na varanda, de olho na rua, cigarro na mão. Não foi para o bar, não saiu para jogar. Ficou ali, esperando. A mãe congelou. A Mariana viu as mãos dela começarem a tremer. Os olhos cheios de desespero. Ele sabia. Não sei como, não sei se ouviu algo, se percebeu a mudança, mas ele sabia. E agora, elas estavam presas ali com ele. A noite caiu devagar, trazendo um peso sufocante. A mãe tentava agir normal, mas as mãos estavam frias. A Joana tremia em silêncio. O medo pulsava no corpo da Mariana. O pai jantou calado, mas no final deixou os talheres na mesa com força e olhou para a mãe. Vamos dormir cedo hoje. Ele nunca dizia isso. O estômago da Mariana revirou. A mãe assentiu, mas o rosto perdeu toda a cor. Ela sabia o que aquilo significava. Ele ia trancar as portas, ia se certificar de que não fugiriam. E quando a luz se apagasse, a Joana não estaria segura. A mãe olhou para Mariana e naquele instante as duas entenderam. Não podiam esperar, não podiam deixar a noite chegar. A Mariana segurou a mão da Joana, sentindo o pulso acelerado. A mãe se levantou devagar, indo até o fogão, como se fosse só esquentar água. O pai estava na cadeira, bebendo cachaça, observando cada movimento. Então a mãe fez algo inesperado. Derrubou a chaleira no chão. O barulho foi alto, a água quente espirrou para todo lado. O pai levantou furioso, xingando. Foi naquele momento que a mãe olhou para Mariana e disse, corre. A Mariana puxou a Joana pela mão e saíram correndo pela porta da cozinha. O ar frio bateu no rosto, e a voz do pai veio atrás delas como um trovão. Correram sem olhar para trás. O quintal parecia infinito, a estrada de terra escorregadia. A Joana tropeçou, quase caiu, mas a Mariana segurou firme e continuou correndo. Ouviram um barulho, o pai gritando, a porta batendo com força, a mãe gritando de volta. O coração da Mariana disparou. Ele ia pegá-la, ia matá-la. Mas então a voz dele foi ficando mais distante. A mãe estava ganhando tempo. A Mariana parou de correr quando viu a Joana cambaleando. Olhou para trás, mas só viu a escuridão da noite engolindo a casa. E ali, sozinha com a irmã no meio da estrada, a Mariana chorou. Chorou pela mãe que ficou para trás, que talvez nunca mais visse. Mas, acima de tudo, chorou porque pela primeira vez em anos sabia que ele nunca mais ia encostar na irmã. E isso era tudo que importava. O frio da madrugada cortava a pele como lâmina. O vento levantava a poeira da estrada de terra e cada passo parecia uma luta contra o próprio corpo. Mas a Mariana não podia parar, não podia soltar a mão da Joana, não podia olhar para trás. O medo as empurrava para frente,
como se o pai estivesse logo atrás, pronto para arrastá-las de volta para aquele inferno. A Joana respirava com dificuldade, soluçando entre os passos. A Mariana sabia que a irmã estava no limite, mas o que ela podia fazer? Não podiam simplesmente parar e descansar. A Mariana olhava para os lados, tentando reconhecer alguma coisa na estrada escura. Não podiam voltar para casa, não tinham para onde ir. Então continuaram correndo. A cidade ficava longe, mas a Mariana sabia o caminho. Durante os anos em que a mãe a mandava buscar remédio ou pão, ela prestava atenção. Sabia onde começavam as primeiras casas, onde ficava o posto policial, onde as ruas viravam calçadas. Mas tudo parecia tão distante agora. O silêncio da noite era cortado apenas pelo som dos passos e das respirações ofegantes. De vez em quando, um cachorro latia ao longe, e o coração da Mariana disparava, achando que alguém podia ouvi-las. A Joana começou a tropeçar. Só mais um pouco, sussurrou a Mariana, apertando a mão dela. A irmã não respondeu, apenas a seguiu, cega de medo e cansaço. A Mariana não sabia o que ia acontecer quando chegassem na cidade. Não sabia se alguém as ajudaria, se encontrariam a mãe. Não sabia nada, só sabia que não podiam parar. O tempo passou devagar, e cada metro percorrido parecia uma eternidade. Até que finalmente a Mariana avistou as primeiras luzes da cidade. O coração acelerou, mas então veio o segundo problema. Aonde ir? Não podiam simplesmente sentar na calçada e esperar o sol nascer. Precisavam de um lugar seguro. Os olhos da Mariana vasculharam a rua deserta. As portas das casas estavam fechadas, as janelas escuras, ninguém por perto. Então ela se lembrou da Dona Rosa. A vizinha tinha uma irmã que morava na cidade. Uma vez a Mariana tinha ouvido a conversa entre elas. A irmã morava numa casinha perto da igreja. Era a única opção. Apertou a mão da Joana e seguiu pela rua tentando lembrar do caminho. O coração batia forte. O medo ainda pulsava no peito. A qualquer momento, a Mariana achava que ia ouvir os passos do pai atrás delas, que ele surgiria das sombras e as arrastaria de volta. Mas isso não aconteceu. As ruas estavam vazias e a cidade dormia. Depois de alguns minutos, a Mariana avistou a pequena igreja no alto da ladeira e, ao lado, a casinha simples com um quintal pequeno. Era ali. Aproximou-se do portão e olhou para a casa. Nenhuma luz acesa. Bateu na porta com as mãos tremendo. Nenhuma resposta. Bateu de novo, dessa vez mais forte. Depois de alguns segundos, uma luz fraca se acendeu lá dentro. O som de passos se aproximou da porta. Ela abriu uma fresta. Era uma senhora magra, com os cabelos presos num coque baixo e olhar desconfiado. Quem é? A Mariana engoliu seco. A gente precisa de ajuda. A senhora ficou olhando por alguns segundos, analisando o rosto da Mariana. O estado delas, a Joana encolhida atrás. Então abriu um pouco mais a porta. Quem mandou vocês? Dona Rosa, disse a Mariana rápido. Ela é nossa vizinha. A senhora estreitou os olhos tentando entender se era verdade, e então, finalmente, abriu a porta. Entrem. Os joelhos da Mariana quase cederam. Ela puxou a Joana para dentro, e assim que passaram pela porta, sentiu como se finalmente pudesse respirar. Mas o medo ainda não tinha acabado. A senhora as fez sentar na mesa da cozinha e olhou com mais atenção. Me digam o que aconteceu. A Mariana sabia que não podia contar tudo. Se ela soubesse a verdade, talvez tivesse medo de abrigá-las. Nosso pai bate na gente, foi o que conseguiu dizer, sentindo um nó na garganta. A voz embargou na garganta da Mariana. Minha mãe devia encontrar a gente. O rosto da dona Marlene suavizou um pouco. Vocês têm para onde ir? A Mariana negou com a cabeça. Um silêncio pesado pairou no ar, como se a dona Marlene estivesse calculando os riscos. Então, soltou um suspiro longo. Podem ficar aqui esta noite. Amanhã a gente vê o que fazer. A vontade de chorar, de agradecer, de joelhos foi enorme, mas a Mariana só conseguiu apertar a mão da Joana e sussurrar. A gente está segura agora. A irmã olhou ainda com medo, mas pela primeira vez em muito tempo,
Havia um brilho de esperança nos olhos. A cozinha da Dona Marlene, irmã da Dona Rosa, cheirava a café passado e madeira velha. O tic-tac lento do relógio de parede preenchia o silêncio. A Mariana e a Joana sentaram lado a lado, respirando fundo, tentando entender onde estavam. A noite parecia mais escura ali dentro, como se todo o medo ainda as acompanhasse. Cada barulho lá fora fazia o coração da Mariana disparar. Ela sabia que o pai não ia desistir fácil. Dona Marlene colocou uma xícara de café na frente de cada uma. O líquido fumegava, e a Mariana nem pensou antes de segurar a xícara com as duas mãos, como se aquele calor pudesse espantar o frio que parecia ter se instalado dentro dela. "Vocês podem dormir no quartinho dos fundos", disse a Dona Marlene, com a voz firme, mas sem hostilidade. A Mariana assentiu, sem coragem de olhar muito nos olhos dela. "E sua mãe, onde ela está?" A pergunta era um baque. A mãe ficou para trás. A mãe podia estar morta agora. Podia ter apanhado tanto que nunca mais conseguiria fugir. Mas a Mariana não disse nada disso. Só apertou a borda da xícara e sussurrou: "Ela vai vir." Dona Marlene não disse nada por um momento, o olhar pesado sobre a Mariana, analisando. "Vão tomar um banho antes de deitar. Vocês estão com cara de quem correu uma maratona." A Mariana nem sabia como responder. Era exatamente essa a cara, de quem correu para salvar a própria vida. Levou a Joana para o banheiro, e pela primeira vez em dias, viu a irmã relaxar um pouco ao sentir a água quente na pele. Ela se esfregava devagar, como se tentasse tirar algo que não se via. A Mariana queria dizer alguma coisa para aliviar aquele peso, queria prometer que tudo ia dar certo, mas como prometer algo que nem ela sabia? Depois do banho, voltaram para a cozinha, onde Dona Marlene já tinha separado 2 colchões no quartinho pequeno dos fundos. A cama era de madeira e rangia, mas parecia um luxo perto do chão duro de casa. A Joana deitou primeiro, os olhos ainda carregados de medo. "A mamãe vai achar a gente?" perguntou baixinho. A Mariana sentiu um nó apertar a garganta. "Vai", mentiu segurando a mão da irmã, que fechou os olhos. A Mariana, por outro lado, não dormiu. Ficou acordada, ouvindo cada som da noite. Cada galho que estalava lá fora, cada farol que passava na rua, fazia seu coração disparar. E se ele descobrisse onde estavam? E se ele batesse na porta no meio da madrugada? E se ele viesse buscá-las? A ideia fez a Mariana sentar na cama e apertar os joelhos contra o peito. Ela queria que a mãe estivesse ali, que surgisse pela porta, com os cabelos bagunçados e aquele olhar de sempre. Mas a verdade era que ela podia estar morta agora. A Mariana fechou os olhos e se obrigou a respirar devagar. Naquela noite fez uma prece silenciosa. Não era uma prece comum. Não pediu felicidade, nem sorte, nem futuro. Pediu apenas que a mãe estivesse viva, que encontrasse um jeito de escapar daquele inferno e que, de algum jeito, elas se encontrassem, de novo. O sono veio devagar, carregado de cansaço e medo. E no meio da madrugada, a Mariana sonhou com a mãe. No sonho, ela corria como a Mariana correu, e ao fundo, o pai gritava. O sol ainda não tinha nascido quando a Mariana acordou. O corpo estava pesado, os músculos doíam como se tivesse levado uma surra. O colchão era macio, mas a cabeça parecia cheia de pedras. A primeira coisa que fez foi olhar para o lado. A Joana ainda dormia, os traços serenos, mas os punhos fechados contra o peito, como se tentasse se proteger até no sono. A Mariana suspirou fundo, tentando entender onde estava. Então lembrou. Elas tinham fugido. A mãe ficou para trás e ela não sabia o que ia acontecer agora. O quartinho dos fundos era pequeno, com uma janela de madeira entreaberta. O vento frio entrava, arrepiando a pele da Mariana. Do lado de fora, os primeiros barulhos da cidade começavam a surgir. O latido de um cachorro, uma carroça passando, o assovio distante de algum homem indo para o trabalho. A Mariana puxou o cobertor sobre a Joana e levantou devagar. As pernas ainda tremiam da corrida da noite anterior. Saiu do quarto em silêncio, tentando não fazer barulho. Dona Marlene já estava acordada na cozinha, vestida com um vestido florido simples, os cabelos presos num coque baixo, coando o café. O cheiro amargo preencheu o ar.
Ela olhou para a Mariana sem dizer nada por alguns segundos. Depois puxou uma xícara e despejou o café quente colocando sobre a mesa. Senta. A Mariana obedeceu, os dedos envolvendo a xícara tentando absorver aquele calor. Dona Marlene puxou uma cadeira e sentou de frente para ela. O que você pretende fazer agora, menina? A pergunta pegou a Mariana de surpresa. O que ela pretendia? A única ideia era fugir, não pensou no depois. Olhou para o chão apertando a xícara. Esperar minha mãe. Dona Marlene ficou olhando e a Mariana sentiu o rosto queimar. E se ela não vier? A Mariana engoliu seco. Era a pergunta que estava evitando. E se a mãe estivesse morta? E se ela nunca conseguisse escapar? A garganta fechou e as lágrimas ameaçaram subir, mas a Mariana não podia chorar, não na frente de Dona Marlene. Ela suspirou e tomou um gole do próprio café. Vocês não podem ficar aqui. Aquelas palavras bateram como um soco no estômago. A Mariana sabia, claro que sabia, mas escutar em voz alta fazia tudo parecer ainda pior. Eu não tenho para onde ir, murmurou. Dona Marlene não respondeu de imediato, apenas ficou ali analisando. Então, como se tomasse uma decisão, disse: tenho um convento aqui na cidade. As freiras acolhem moças que precisam de ajuda. A Mariana franziu a testa. Convento? Ela não sabia nada sobre freiras. Elas podem ajudar, podem dar um teto, um prato de comida, até vocês se encontrarem. Ela não queria dizer, mas as duas sabiam. A mãe talvez nunca as encontrasse. A Mariana apertou os dedos contra a xícara de café, sentindo a quentura na pele, tentando se agarrar a alguma coisa que não fosse o medo. Eu levo vocês depois do almoço, disse Dona Marlene, levantando-se e começando a ajeitar a cozinha. A Mariana continuou sentada sem saber o que sentir. Não era um lar, mas era um lugar seguro, e depois de tudo, talvez fosse o melhor que podiam ter. Voltou para o quarto, sentou na beira do colchão e olhou a Joana dormir. Será que a mãe estava bem? Será que ela sabia que tinham conseguido fugir? Ou será que ele a impediu? A Mariana apertou os olhos, expulsando os pensamentos ruins. Precisava ser forte por ela, pela Joana e principalmente pela mãe. O dia passou arrastado. Depois de tantas noites em claro, de tanta tensão e medo, o corpo pedia descanso, mas a cabeça não permitia. Cada barulho na rua a fazia saltar. Cada sombra na janela a fazia pensar que o pai estava ali, pronto para arrastá-las de volta. A Joana também parecia inquieta, mesmo quando tentava brincar com uma boneca velha que Dona Marlene emprestou. Seu olhar estava vazio, distante, como se, mesmo ali segura, ainda estivesse presa em algum lugar escuro dentro dela. Dona Marlene não era uma mulher de muitas palavras, mas a Mariana observou como, de tempos em tempos, ela as olhava de soslaio, como se tentasse decidir se estava fazendo a coisa certa ao ajudá-las. O tempo se arrastou até que o sol atingisse o ponto mais alto do céu. Foi quando ela finalmente quebrou o silêncio. É hora de ir. A Mariana sabia que não podiam ficar ali para sempre, mas ainda assim, ouvir aquelas palavras fez seu peito apertar. Olhou para a Joana, que segurava a boneca entre os dedos finos. Ela não olhou para a Mariana, apenas apertou os lábios e assentiu devagar. Dona Marlene pegou um lenço de dentro do armário e o amarrou em volta da cabeça antes de se virar para elas. Venham. A Mariana levantou devagar e segurou a mão da Joana. Ela apertou a sua com força, como se dissesse que estava ali, que ainda estava com ela. Saíram para a rua, e a Mariana sentiu o sol quente bater no rosto, trazendo uma luz que parecia cruel, demais para o peso que carregavam. A cidade estava acordada agora, diferente da noite anterior, quando passaram despercebidas pelas sombras. Homens empurravam carroças cheias de frutas, mulheres conversavam de porta em porta, crianças corriam descalças, levantando poeira pelo chão de terra batida. Tudo parecia tão normal, como se o pesadelo nunca tivesse existido. Mas ele existiu, que a Mariana sabia que, mesmo longe, ele ainda podia alcançá-las. Antes de continuar, minhas queridas e queridos, quero lembrar vocês de se inscreverem no canal, ativar o sininho e curtirem o vídeo.
Isso ajuda muito a nossa equipe a trazer mais relatos reais todos os dias. O caminho até o convento foi curto, mas pareceu uma eternidade. Cada passo fazia a Mariana sentir que estava se afastando ainda mais da mãe, e isso dava um nó no estômago. Quando finalmente chegaram, o peito da Mariana se apertou. O convento era uma construção simples, de paredes altas e brancas, com um portão de ferro que rangia quando Dona Marlene o empurrou. O cheiro de flores vinha de um jardim bem cuidado no meio do pátio. Tudo era tão silencioso que pareceu um outro mundo, longe da realidade suja e barulhenta das ruas. Duas freiras caminhavam do outro lado do pátio, e uma delas as viu primeiro. Era uma mulher de idade, com olhos fundos e um rosto que carregava muitas histórias. Quando se aproximou, não sorriu, apenas as olhou, analisando cada detalhe da presença delas ali. Quem são essas meninas? A voz dela era suave, mas tinha um tom de autoridade. Dona Marlene respirou fundo antes de responder. São filhas de uma mulher que apanha do marido. Fizeram o que puderam para fugir. A freira ficou em silêncio por alguns instantes. Então baixou os olhos para a Joana, que apertou ainda mais a mão da Mariana e se escondeu atrás dela. Foi ali que a Mariana viu o olhar da freira mudar. Ela não fez perguntas, não pediu explicações, apenas assentiu. Vocês precisam de comida? A Mariana assentiu devagar. A freira fez um gesto para que entrassem, e foi apenas quando passaram pelo portão que a Mariana percebeu o quanto estava exausta. O corpo parecia feito de chumbo, e o peso que carregava nos ombros parecia ter se duplicado. Seguiram a freira até um refeitório pequeno, onde algumas meninas vestidas com roupas simples lavavam pratos e varriam o chão. O cheiro de sopa tomava o ar. Ela puxou uma cadeira para elas e fez um sinal para que sentassem. Fiquem aqui, vou buscar algo para vocês comerem. A Joana não soltou a mão da Mariana nem por um segundo. A Mariana olhou ao redor e viu que algumas das meninas as observavam curiosas, mas nenhuma se aproximou. Era um mundo novo, um mundo que a gente nem sabia se ia ser nosso lar de verdade. Quando a freira voltou, botou 2 pratos fundos na nossa frente. A sopa ainda fumegava, e o cheiro de legumes fez minha barriga roncar que nem um trovão. Comam, disse ela. A Joana pegou a colher primeiro. A primeira colherada fez os olhinhos dela encherem d'água. Talvez fosse porque fazia dias que a gente não comia direito. Ou talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, tínhamos comida sem medo de que alguém arrancasse o prato das nossas mãos. Segurei a colher com os dedos trêmulos e levei a sopa à boca. Era simples, mas era quente. E era nossa. Dona Marlene ficou de pé do nosso lado um tempão, só observando. Quando a Joana terminou a segunda colherada, soltou um suspiro e se virou para a freira. Elas não têm para onde ir. A freira só assentiu. E foi naquele momento que eu soube. Nossa nova vida ia começar ali. Mas no fundo, uma pergunta ainda martelava na minha cabeça. Onde estava minha mãe? Ela tinha conseguido escapar ou a gente tinha perdido ela para sempre? Os dias dentro do convento passavam devagar. O silêncio era quase sagrado, quebrado só pelo barulho das vassouras arrastando a poeira das pedras, pelo canto das freiras nas orações e pelo tilintar dos talheres nos pratos durante as refeições. Para algumas meninas, aquele lugar era um lar. Para outras, um refúgio temporário, um lugar para se esconder do mundo até poderem recomeçar em outro canto. Para mim e para Joana era uma pausa. Mas pausa não era a mesma coisa que segurança. Desde o primeiro momento em que sentamos naquele refeitório, uma única pergunta me atormentava. Onde estava minha mãe? No começo, tentei acreditar que ela logo ia nos encontrar, que de alguma forma ela ia conseguir fugir e nos procurar ali. Mas os dias viraram semanas, depois 2 meses, e nada. As freiras nos deram roupas limpas, nos ensinaram a rezar antes das refeições e nos deram um canto para dormir. Mas nada disso preencheu o vazio dentro do meu peito. Acordava no meio da noite, os olhos perdidos no teto escuro, tentando imaginar o que teria acontecido naquela noite em que fugimos. Será que meu pai a machucou? Será que a trancou dentro de casa para nunca mais sair? Será que ela estava viva? Eu tentava não chorar na frente da Joana, mas algumas noites não dava. No convento eu era só mais uma menina.
Não existia passado ali dentro. As freiras nos chamavam de filhas de Deus e nos davam tarefas diárias para manter a mente ocupada. Ajudávamos na cozinha, no jardim, no refeitório. Era uma rotina simples, mas eu não queria rotina, eu queria minha mãe. Uma tarde, enquanto ajudava a dobrar lençóis no pátio, ouvi o som de passos apressados. Levantei a cabeça e vi Dona Marlene conversando com uma das freiras perto do portão de ferro. Meu coração disparou. Coloquei os lençóis de qualquer jeito sobre a mesa e corri até lá, sentindo o estômago revirar. "Alguma notícia?" perguntei com a voz mais ansiosa do que devia. Dona Marlene me olhou com um misto de pena e preocupação. "A cidade anda comentando", disse, baixando o tom de voz. "Seu pai está procurando vocês." Minha pele arrepiou inteira. "Como assim?" Ela suspirou como se pesasse as palavras antes de me contar. "Ele está perguntando para a vizinhança, diz que a mulher dele sumiu e que as filhas estão perdidas por aí. Mas ninguém diz nada. Todo mundo finge que não sabe." Senti um gosto amargo na boca. "E minha mãe?" Ela hesitou, e aquilo foi pior do que qualquer resposta. "Não sei, menina, ninguém viu." Meu peito afundou. A freira ao lado de Dona Marlene me olhou com uma expressão séria. "Você está segura aqui. Ele não vai te encontrar." Eu queria acreditar naquelas palavras, mas nada parecia seguro naquela noite. Não consegui dormir. Cada barulho lá fora parecia ser meu pai. Chegando, cada voz distante parecia ser o anúncio do pior. Eu não podia esperar, não podia ficar ali sem saber o que tinha acontecido com minha mãe. Então tomei uma decisão. Eu ia voltar. Não para casa, mas para perto. Precisava saber, precisava ver com meus próprios olhos se minha mãe ainda estava viva. Mas para isso teria que sair sem que ninguém percebesse. E eu sabia que essa poderia ser a decisão mais perigosa da minha vida. A decisão de voltar me corroía por dentro desde a primeira noite no convento. Eu sabia que não podia ficar ali sem saber o que tinha acontecido com minha mãe. Mas entre querer e fazer, havia um abismo, um medo tão grande que me fazia tremer. Só de pensar se meu pai ainda estivesse na cidade, se ainda estivesse nos procurando. O risco era enorme. Se ele me encontrasse, eu sabia o que aconteceria. Mas o que me matava por dentro era a incerteza. Minha mãe estava viva, ele a trancou dentro de casa, ela conseguiu escapar, ninguém falava nada. As freiras faziam orações para que Deus nos desse forças. Mas o silêncio sobre minha mãe era como um grito dentro da minha cabeça. Eu precisava ir, mas não podia levar a Joana. Se algo acontecesse comigo, pelo menos ela ainda estaria segura. Eu já tinha visto o que meu pai era capaz de fazer com uma criança. Em defesa, eu jamais deixaria que ele a machucasse de novo. Então, na calada da noite, quando as luzes do convento já estavam apagadas e o único som era o canto distante de algum grilo escondido no jardim, levantei devagar da cama. A Joana dormia profundamente ao meu lado, agarrada ao travesseiro como se fosse um escudo. Olhei para ela por um tempo, decorando cada detalhe de seu rosto infantil, e então me levantei com todo o cuidado do mundo. Meu coração batia tão alto que eu tinha certeza de que alguém ouviria. Saí do quarto sem fazer barulho, caminhando pelo corredor escuro, sentindo meus pés gelados no chão de pedra. O convento estava silencioso, as freiras dormiam em seus aposentos, e a única vela acesa tremeluzia na capela ao lado do pátio. Aproximei-me do portão devagar, cada passo um teste para meu próprio medo. E então, no momento em que encostei as mãos no ferro frio do portão, uma voz soou atrás de mim. "Aonde pensa que vai, menina?" Meu corpo inteiro travou. Virei devagar e vi a freira de olhos fundos e véu escuro me olhando com um olhar firme. O coração parecia prestes a explodir. "Eu preciso ver minha mãe." Minha voz saiu baixa, quase suplicante. Ela me analisou por um momento que pareceu uma eternidade. Então suspirou. "Você quer morrer?" Senti meu estômago afundar. Eu não queria morrer, mas o que era continuar viva sem saber da minha mãe? Não respondi, apenas segurei o portão com mais força, como se pudesse convencer a mim mesma de que estava fazendo a coisa certa. A freira deu um passo à frente, os olhos ainda cravados em mim. "Você sabe que ele ainda está por aí, não sabe?"
Assenti devagar. Ela suspirou outra vez, cruzando os braços sobre o hábito preto. Então vá, mas se ele te pegar, não. Diga que não avisamos. O choque percorreu meu corpo. Ela estava me deixando ir? Não perguntei 2 vezes. Empurrei o portão devagar e saí para a rua deserta, sentindo o frio da madrugada me engolir inteira. As ruas estavam vazias e cada sombra parecia um vulto à espreita. Meu coração martelava contra o peito, mas minhas pernas se moviam sozinhas. Eu sabia o caminho. A cidade era pequena e minha casa ficava além do mercado, depois da praça, no começo da estrada de terra. Passei pelas casas fechadas, sentindo o cheiro da umidade da madrugada misturado ao odor distante de fumaça de lenha. Quanto mais me aproximava, mais o pavor se infiltrava em cada célula do meu corpo. E se eu encontrasse ele primeiro? E se ele já soubesse onde eu estava? E se minha mãe... Balancei a cabeça, expulsando os pensamentos ruins. Eu precisava ir até o fim. O céu começava a clarear quando finalmente vi minha casa, ou o que restava dela. A cerca estava caída, a porta aberta, uma das janelas quebrada. Parei no meio da estrada, sentindo o pavor me consumir. O que aconteceu aqui? Meu peito subia e descia em respirações rápidas e desesperadas. Dei um passo, depois outro. Quando atravessei o quintal, percebi que a casa estava vazia. O chão coberto de cacos, de vidro. Os móveis revirados, um cheiro de álcool e mofo impregnado no ar. Minha mãe não estava ali, e meu pai também não. Meu corpo tremia. Onde eles estavam? O que ele fez com ela? Aproximei-me da cama onde minha mãe costumava dormir e vi algo que me fez perder o fôlego. Um pedaço de tecido florido preso em um prego da parede. Eu conhecia aquele tecido. Era o vestido que minha mãe usava na noite em que fugimos. Minha garganta apertou. Ela esteve aqui. Ela tentou fugir e algo deu errado. Ouvi um barulho, passos na estrada. Meu coração disparou. A única coisa que fiz foi me encolher no canto do quarto, tentando me esconder, tentando desaparecer. Os passos se aproximaram. E então uma voz baixa, quase um sussurro. Filha. Meus olhos se encheram de lágrimas antes mesmo de virar o rosto. Minha mãe estava ali, machucada, mas viva. Minha mãe estava ali, mas não era a mesma. Seus pés, descalços, estavam sujos de terra, o vestido rasgado em alguns pontos, o cabelo desgrenhado como se ela tivesse corrido por dias sem descanso. O rosto estava magro, a pele pálida, os olhos fundos e cheios de um cansaço que ia além do físico. Mas o que mais doía era a marca roxa em sua bochecha. Ela ficou parada na porta, me olhando como se não acreditasse no que via, como se eu fosse um fantasma. Meus lábios tremeram. Mãe. Foi só o que consegui dizer antes de correr para os seus braços. Ela me apertou contra o peito, e foi só, ali naquele instante, que senti o peso de tudo o que tinha acontecido. Eu estava fugindo havia dias, carregando medo nos ombros, tentando ser forte pela Joana, por mim, por ela, mas agora nos braços da minha mãe, toda a força se desfez. Chorei. Chorei como uma criança que passou tempo demais sem colo. Senti as mãos dela segurarem minha cabeça, seus dedos magros e trêmulos. Eu achei que tinha perdido vocês. Sua voz saiu baixa, rouca. Ela encostou o rosto no meu cabelo e percebi que ela também chorava. Abracei minha mãe ainda mais forte, com medo de que ela sumisse. Eu te procurei, murmurei, soluçando. A gente esperou, mas você não apareceu. Ela respirou fundo, o corpo frágil tremendo entre os meus braços. Eu tentei, filha, eu tentei. Afastei-me um pouco para olhar para ela. O que aconteceu? Ela mordeu os lábios, os olhos desviando para o chão. Ficou em silêncio por um tempo, como se estivesse reunindo coragem para falar. Ele me pegou. Meu estômago revirou. Depois que vocês fugiram, ele percebeu. Ficou louco, me bateu, me trancou no quarto. Dizia que ia atrás de vocês, que ia achar vocês, nem que fosse no inferno. Ela passou os dedos pelo rosto como se tentasse apagar as lembranças. Eu não podia fazer nada. Fiquei trancada por dias sem saber de vocês, sem saber se tinham conseguido escapar. Como você fugiu? Minha voz saiu engasgada. Ela suspirou,
os olhos vidrados em algum ponto no passado. Ele bebeu mais do que de costume, e então apagou no sofá. Eu sabia que aquela era a minha única chance. Ela respirou fundo antes de continuar. Peguei as poucas coisas que consegui carregar e saí pela janela. Meu coração batia acelerado. E ele ainda está procurando? As palavras dela trouxeram um frio cortante para minha espinha. Ele não vai parar até encontrar a gente. Ela me olhou nos olhos e vi ali algo que nunca tinha visto antes: determinação. Minha mãe, aquela mulher que passou anos se encolhendo sob os gritos do meu pai, que abaixava a cabeça sempre que ele entrava em casa, agora tinha fogo nos olhos. Mas ele nunca mais vai nos machucar. Foi a primeira vez que ouvi minha mãe dizer algo assim, e foi a primeira vez que acreditei que podíamos ter uma chance de realmente escapar. Ela segurou minhas mãos com força. Precisamos encontrar Joana. Assenti, mas antes que pudéssemos dar qualquer passo para fora daquela casa, ouvimos um barulho, um assovio longo. Meu sangue gelou. Eu conhecia aquele som. Era ele. Minha mãe arregalou os olhos. Não pensamos, apenas corremos pelo quintal, pela cerca derrubada, pela estrada. O medo queimava nossos pulmões e o peso da nossa fuga parecia ainda maior agora. Ele estava perto, e se nos encontrasse, sabíamos que não haveria uma segunda chance. O medo tinha um som. Era o som das nossas respirações ofegantes, dos pés descalços batendo contra a terra seca da estrada, dos galhos se quebrando sob nossos passos desesperados. Mas o pior som era o que vinha atrás de nós. O assovio longo, arrastado, cortando a noite como uma lâmina. Era ele, e ele estava perto. Minha mãe apertou minha mão com tanta força que seus dedos cravaram na minha pele. Seu corpo tremia, mas suas pernas não paravam. Ela corria como se nossa vida dependesse disso, e dependia. O coração batia forte no meu peito, no meu pescoço, nas têmporas. A respiração ardia nos pulmões. O suor escorria pela minha testa, misturando-se com a poeira que subia do chão seco. Minha mãe olhou para os lados, tentando encontrar um caminho, um esconderijo, qualquer coisa que nos desse uma chance. Mas estávamos na estrada aberta. Se ele nos visse, não teríamos para onde correr. Eu já conseguia sentir sua presença atrás de nós, mesmo sem olhar. O cheiro da cachaça, o peso da sua sombra. Ele está nos caçando! Minha mãe me puxou para o lado e entramos por uma trilha no meio da vegetação baixa. Os arbustos arranhavam, os espinhos das árvores cortavam nossos tornozelos, mas nada disso importava. Precisávamos sumir. O barulho dos nossos passos era abafado pela mata. Ouvíamos apenas o farfalhar das folhas, os grilos cantando ao longe, o eco das nossas respirações curtas e desesperadas. E então, o que mais temíamos, o barulho de passos atrás de nós, pesados, forte demais para ser o vento. Minha mãe parou abruptamente, me puxando para trás de uma árvore grossa. Colocou a mão sobre minha boca, abafando qualquer som que eu pudesse fazer. Eu tremia dos pés à cabeça. O cheiro do mato misturado ao nosso suor me enjoava, mas eu não podia me mexer. A noite parecia ter parado. Os segundos se arrastavam como se fossem horas, e então ele falou: "Eu sei que vocês estão aqui." Minha pele gelou. A voz dele era baixa, mas carregada de ameaça. "Não adianta correr, mulher. Você acha que pode se esconder de mim?" Minha mãe fechou os olhos com força, os lábios pressionados até ficarem brancos. Ele estava tão perto que podíamos ouvi-lo respirar. "Eu dei tudo para você. Te dei casa, comida, minhas filhas." Senti um nó apertado na garganta. Ele não via nada de errado. Não via o monstro que era. A voz dele ficou mais dura. "Eu só quero o que é meu." Minha mãe tremeu ao meu lado. O ódio no rosto dela era evidente, mas sabíamos que não poderíamos enfrentá-lo. Se ele nos achasse, tudo acabaria ali. A floresta estava escura, e ele caminhava devagar, como se estivesse saboreando a caça. O barulho dos seus passos ia e vinha, como se estivesse perto, mas ao mesmo tempo, longe. Minha mãe pressionou meu ombro. "Corra!" Minha cabeça girou para ela, os olhos arregalados. "O quê?" "Agora!" Ela me empurrou para o outro lado da trilha, e antes que eu pudesse reagir,
Ela saiu na direção oposta, quebrando galhos de propósito, criando um desvio. O medo me atravessou como uma faca afiada. Não! Mas minha mãe não parou. Ela saiu correndo entre os arbustos, fazendo barulho, chamando a atenção dele para longe de mim. Eu queria segui-la, mas sabia que se fizesse isso, estragaria tudo. Ele correu atrás dela, e o barulho dos seus passos pesados se afastou. Fiquei ali, encolhida atrás da árvore, com o coração disparado, os olhos cegos pelas lágrimas. Minha mãe me salvou. Mas e se ele a pegasse? O desespero crescia dentro de mim. Eu precisava sair dali. Precisava encontrar Joana. Precisava acreditar que minha mãe conseguiria escapar. Então eu corri. Dessa vez sozinha, sem olhar para trás, sem saber se minha mãe conseguiria fugir dele, mas com uma única certeza: ele nunca mais me pegaria. O vento cortava minha pele enquanto eu corria. As lágrimas se misturavam ao suor e minha visão oscilava entre a escuridão da noite e os clarões da minha mente em pânico. Meu corpo queria parar, mas o medo não deixava. Cada passo era uma batalha contra o chão duro, contra a exaustão que gritava nos meus músculos, contra o terror de saber que minha mãe ainda estava lá atrás, sozinha. Eu não sabia se ela tinha conseguido despistá-lo, não sabia se ela ainda estava viva, mas eu não podia pensar nisso agora. Joana. Eu precisava chegar até ela. A estrada parecia infinita, e cada sombra ao meu redor se transformava em um vulto, ameaçador. Minha respiração vinha curta, rasgada, e meu peito queimava como se estivesse pegando fogo. A cidade não estava tão longe, mas naquela noite parecia que nunca chegaria. Então finalmente vi as primeiras casas, as janelas escuras, as ruas vazias, os postes fracos iluminando apenas pequenos pedaços da calçada. Eu não tinha tempo a perder. Meus pés descalços fizeram um barulho surdo no chão de pedra enquanto corria pelas ruelas. Cada esquina virada era um risco. E se ele tivesse amigos na cidade? E se alguém o tivesse visto e contasse que eu estava ali? Mas eu não tinha escolha. O convento estava a poucas quadras de distância agora. Eu sentia meu coração martelando contra as costelas. Os portões do convento surgiram diante de mim, altos e fechados como sempre. Parei, respirando com dificuldade, e bati com força, sem me importar com quem acordaria. Abre, por favor. A madeira ecoou o som dos meus punhos desesperados. Nada. Bati de novo, sentindo o desespero crescer. Pelo amor de Deus, alguém abre. Os segundos pareciam se arrastar. Então, um rangido. O portão se abriu apenas uma fresta, e um rosto coberto pelo véu escuro apareceu. A freira me olhou primeiro com surpresa, depois com preocupação. O que está fazendo aqui? Minha mãe. Ele está atrás dela. Eu preciso entrar. Ela abriu o portão completamente e me puxou para dentro, fechando-o com pressa logo em seguida. Onde está sua mãe? Minha voz quebrou. Lá fora, ela ficou para trás para me salvar. Minha visão ficou turva e antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, senti meu corpo ceder. O cansaço venceu, o medo drenou todas as minhas forças e pela primeira vez desde que fugi daquela casa, desmaiei. Acordei sentindo um lençol áspero me cobrir e um cheiro de chá quente no ar. Minha cabeça latejava e por um momento não sabia onde estava. Então a lembrança voltou como um soco. Meus olhos se abriram de repente e sentei na cama com um movimento brusco. A freira estava sentada em uma cadeira ao lado, com um olhar sereno, mas atento. Você precisa descansar. Minha mãe... Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Ainda... Não temos notícias. O mundo girou. Senti o desespero subir pela garganta. Minha mãe ainda estava lá fora. Eu precisava fazer alguma coisa. Joana! Sua irmã? A freira apontou para o canto do quarto. Olhei para o lado e vi Joana encolhida em um cobertor, dormindo. Minha respiração vacilou. Levantei devagar e me aproximei dela, sentindo minhas pernas trêmulas. Joana estava ali, segura. Ajoelhei ao lado dela e segurei sua mão pequena e quente. Ela se mexeu um pouco e abriu os olhos devagar. E quando me viu, seu lábio tremeu. Você voltou. Meus olhos encheram de lágrimas. Voltei, minha flor. Ela se jogou nos meus braços,
apertando como se nunca mais quisesse soltar. E naquele momento, só naquele momento, permiti-me acreditar que talvez tivéssemos uma chance, talvez ainda houvesse esperança. Mas a pergunta que me assombrava não ia embora. Onde estava minha mãe? E será que um dia a veríamos de novo? O tempo, convento, passou diferente depois daquela noite. A espera se tornou um peso insuportável. Cada manhã era um tormento. Cada noite um vazio frio e cruel. Joana estava segura, sim, mas minha mãe ainda estava lá fora. Eu tentava me ocupar com as tarefas que as freiras nos davam. Lavava roupas até os dedos ficarem enrugados. Varria os corredores até meu braço doer. Ajudava na cozinha mesmo sem fome. Mas nada adiantava. Meu pensamento voltava para a mesma pergunta, o mesmo medo que me corroía por dentro. Ela estava viva? Eu temia perguntar, temia ouvir a resposta. A cidade era pequena e qualquer notícia se espalhava rápido, mas por algum motivo ninguém falava sobre ela. Dona Marlene foi a única que tentou buscar alguma informação. Nada, menina, disse ela um dia sentada na cozinha do convento, tomando um café forte enquanto me olhava com pena. Ninguém viu nem ouviu falar. Mas e meu pai? Ela suspirou. Continua perguntando, mas parece que já está mais calado. Isso me deixou gelada. O que faria meu pai desistir de procurar a gente? O que teria acontecido para ele finalmente parar? Eu não queria pensar na resposta. Joana era minha sombra. Me seguia por todos os cantos do convento, agarrando minha saia sempre que alguma freira passava perto. Ela falava pouco, mas eu sabia o que se passava na cabecinha dela. Ela também esperava nossa mãe voltar. Mas os dias viraram semanas, e nada. Até que numa manhã, enquanto esfregávamos os panos do refeitório no tanque do pátio, uma das freiras apareceu na porta com um rosto diferente. Venha comigo, disse ela, olhando para mim. Meu estômago se revirou. Larguei o pano ensaboado na água e segui a mulher sem dizer nada, com Joana correndo atrás de mim. A freira nos levou até a entrada do convento, onde Dona Marlene estava parada com as mãos retorcidas sobre o avental, o rosto tenso. Meu coração acelerou. O que aconteceu? Ela hesitou por um instante, e aquilo foi o suficiente para minhas pernas ficarem bambas. Sua mãe. A voz dela falhou um pouco, e eu senti minha respiração travar. Ela está viva, disse enfim. O mundo ao meu redor parou. Eu pisquei algumas vezes tentando entender o que aquelas palavras significavam. Onde ela está? Dona Marlene baixou os olhos. No hospital da cidade. Meu peito afundou. Eu nem perguntei o que aconteceu. Eu sabia. Meu pai, ele não a deixaria escapar sem marcas. Eu quero ver ela, falei já me movendo. Eu levo vocês, disse Dona Marlene, mas se prepare. Aquela frase me atingiu como um aviso silencioso. Respirei fundo, segurei a mão de Joana e saí do convento pela primeira vez desde que voltei. O caminho até o hospital foi o mais longo da minha vida. Cada batida do meu coração parecia ecoar na estrada de terra, e minha mente construía as piores imagens possíveis. Minha mãe estava viva, mas em que estado? Quando chegamos, o cheiro de remédio e éter me enjoou. As paredes brancas me pareceram frias, como se ali dentro o mundo fosse feito apenas de doença e despedidas. Uma enfermeira nos guiou até um quarto nos fundos, onde as janelas deixavam entrar uma luz tímida. E ali estava ela, minha mãe, deitada na cama, magra como nunca, os braços cheios de hematomas, um corte na testa ainda cicatrizando. Ela respirava devagar, o peito subindo e descendo com esforço. Meus olhos encheram de lágrimas. Mãe! Ela se virou para mim, e eu vi um sorriso fraco surgir em seus lábios rachados. Minha menina! Fui até ela sem pensar. Segurei sua mão com cuidado, como se ela fosse quebrar a qualquer momento. O que ele fez? Com você? Minha voz saiu falha. Ela soltou um suspiro curto, os olhos cansados. Ele tentou me matar. Minha respiração falhou, mas não conseguiu. Ela apertou minha mão com o pouco de força que tinha. Não conseguiu, filha. Aquela frase carregava mais do que palavras. Ela estava viva. Ela venceu. Eu queria chorar,
Queria gritar, queria abraçá-la forte, mas tudo o que fiz foi segurar sua mão e a sentir. Minha mãe nunca mais seria prisioneira dele, e nós três nunca mais voltaríamos para aquele inferno. O monstro não nos prenderia outra vez. Nossa liberdade custou tudo, mas agora ela era nossa. A sala do hospital era fria. O cheiro de remédio e desinfetante impregnava o ar, mas nada era mais forte do que a dor silenciosa que pairava ali dentro. Minha mãe estava deitada, frágil, machucada, mas viva, e aquilo deveria me confortar. Mas em vez disso, o medo ainda me dominava, porque meu pai ainda estava lá fora. Porque eu sabia que se ele descobrisse que minha mãe estava viva, ele voltaria. E nós não podíamos correr para sempre. Sentei ao lado da cama, segurando sua mão fria entre as minhas. Seu rosto estava magro, a pele marcada por hematomas que denunciavam o que ela tinha enfrentado para chegar até ali. Ele sabe que você está aqui? Minha voz saiu fraca, como se eu não quisesse ouvir a resposta. Minha mãe desviou o olhar. Não sei. Ela respirou fundo antes de continuar. Mas acho que não. Dona Marlene se aproximou devagar, com os braços cruzados, o olhar carregado de preocupação. O que aconteceu naquela noite, Dona Lourdes? Minha mãe fechou os olhos por um instante, como se reviver aquilo fosse ainda pior do que ter passado. Por tudo. Depois que vocês fugiram, ele percebeu logo, ele ficou fora de controle. Ela engoliu em seco, e eu vi suas mãos tremerem um pouco. Ele queria me fazer falar onde vocês estavam. Senti um nó apertado no peito. Eu sabia o que aquilo significava. Minha mãe sofreu por nossa fuga. Ele me bateu muito, me trancou no quarto, dizia que ia te encontrar, que Joana era dele. Minha respiração vacilou. Mas então, ele bebeu. Demais, como sempre. Os olhos dela finalmente encontraram os meus e foi ali que eu soube. Era agora ou nunca. O silêncio na sala se estendeu por alguns segundos. Eu tentei fugir pela janela, mas ele acordou. Sua voz falhou. Ele me pegou pelo braço e me jogou no chão. Minha mãe desviou os olhos como se voltasse para aquele momento. Ele disse que se eu fugisse, não ia precisar mais de mim, que ia cuidar das filhas sozinho. Senti meu estômago revirar. Ela estava dizendo, sem precisar das palavras exatas, que ele pretendia nos destruir também. Apertei sua mão com mais força, sentindo o calor do meu corpo tentar alcançar o dela. Mas eu lutei. Ela continuou num fio de voz. Pela primeira vez eu lutei. Ela inspirou fundo e então olhou para mim. E foi assim que consegui pegar a faca. O ar sumiu dos meus pulmões. Mãe. Ela assentiu devagar. Ele tentou me impedir, mas pela primeira vez ele teve medo de mim. Um arrepio subiu pela minha espinha. Você matou ele? Minha mãe olhou para as próprias mãos magras, frágeis, mas que tinham segurado uma faca contra o próprio carrasco. Não, ela balançou a cabeça, mas feri o suficiente para fugir. Minha respiração estava descompassada. Ele ainda está vivo, então? Ela assentiu, e o peso daquelas palavras caiu sobre mim como uma pedra. Meu pai ainda estava lá fora. Minha mãe pode ter escapado, mas ele ainda existia. E monstros como ele não desaparecem tão fácil. A porta do quarto rangeu devagar e Joana entrou hesitante, como se tivesse medo do que veria. Seus olhos arregalaram ao ver minha mãe. Mamãe! Minha mãe sorriu fraco, estendendo os braços com esforço. Minha menina! Joana correu até a cama e se jogou contra ela, chorando baixinho contra o peito da nossa mãe. Eu segurei minhas próprias lágrimas, mas por dentro eu já estava desmoronando. Minha mãe estava viva, Joana estava segura, mas a gente nunca estaria realmente livre enquanto ele ainda respirasse. Dona Marlene pigarreou e cruzou os braços. A pergunta agora é: o que vamos fazer? O que vamos fazer? Foi a primeira vez que me dei conta de que ainda não tínhamos vencido. Fugimos, sobrevivemos, mas ainda não tínhamos acabado com aquilo. O medo ainda existia, e a única forma de nos livrarmos dele era se livrar dele de uma vez por todas. Minha mãe olhou para mim, e naquele instante nós duas pensamos a mesma coisa. Se quiséssemos viver em paz, ele teria que desaparecer primeiro. O medo foi uma sombra que nos seguiu por muito tempo, mesmo depois do hospital, depois de ver minha mãe viva e saber que Joana estava segura.
Eu ainda dormia com o coração disparado. Ainda esperava ouvir a porta sendo arrombada no meio da noite. Ainda sentia os olhos dele queimando minha pele, mesmo quando sabia que ele não estava por perto. Mas monstros não somem de um dia para o outro. Eles deixam marcas e o que meu pai fez com a gente nunca sumiria completamente. Minha mãe ficou no hospital por mais algumas semanas. Seu corpo demorava a se recuperar, mas eu via nos seus olhos que algo mais profundo tinha mudado. Ela nunca mais seria a mulher que um dia abaixou a cabeça. Nunca mais seria a esposa que aceitava o destino que lhe deram. Ela havia enfrentado o monstro, e mesmo que ele ainda estivesse vivo, ele nunca mais teria o mesmo poder sobre nós. Dona Marlene ajudou a conseguir um abrigo temporário em outra cidade, um lugar pequeno, onde ninguém conhecia nossa história. Lá não éramos as filhas fugidas de um homem perigoso, nem a mulher que tentou matar o próprio marido. Lá éramos apenas sobreviventes. Mas ainda assim eu sabia que o perigo não tinha acabado. Eu sabia que ele podia nos encontrar. E foi por isso que um dia, algumas semanas depois de tudo, minha mãe tomou uma decisão que eu nunca esperei. Ela foi até a delegacia. No Brasil dos anos 1970, mulher nenhuma tinha voz. Homem batia na esposa e ninguém falava nada. Era assunto de família. Mas minha mãe não se calou. Ela contou tudo, mostrou os machucados, falou do que ele fazia com... A gente falou de Joana, de como ele nos tratava como propriedade, de como ela mesma quase perdeu a vida tentando escapar. E para minha surpresa, alguém ouviu. O delegado da cidade não era um homem piedoso, não fez perguntas delicadas, não tentou consolar. Mas ele conhecia meu pai, sabia o tipo de homem que ele era. E pela primeira vez, alguém fez algo. Foram atrás dele. Não demorou muito. Meu pai ainda estava em nossa antiga cidade, ainda se achando dono de tudo, ainda bebendo no mesmo bar, ainda contando a mesma história de que sua mulher ingrata havia fugido com as filhas. Ele nunca esperou que alguém viesse procurá-lo e foi isso que o destruiu. Ficamos sabendo dias depois, pegaram ele e prenderam ele. E embora eu soubesse que a justiça naquela época era falha, que homens como ele costumavam se safar, também sabia que ele nunca mais teria poder sobre nós. Meu pai desapareceu da nossa vida, e pela primeira vez, a liberdade parecia real. Os anos passaram. Minha mãe conseguiu um trabalho simples, lavando roupas e cozinhando em uma pensão. Joana voltou a sorrir devagar, a brincar, a ser uma menina de verdade. E eu aprendi que o medo não some de uma hora para outra, mas também aprendi que ele não pode me controlar para sempre. Hoje eu sou uma mulher velha, tenho rugas no rosto e as mãos marcadas pelo tempo. As pessoas me chamam de Dona Mariana. Me veem como uma avó tranquila, que faz café forte e conta histórias para os netos. Mas o que ninguém sabe é que essa tranquilidade foi conquistada. Lutei para estar aqui, lutei para sobreviver. E hoje, olhando para trás, só tenho uma certeza. Nunca mais tive medo. Se você gostou desse relato, se inscreva no canal, ative o sininho e curta o vídeo. Isso me ajuda muito. Até mais, queridos e queridas.